gente, bem-vindos ao iPod, o podcast feito com jeitinho mineiro, com olhar mineiro, trazendo sempre pessoas que são assim, bom demais da conta, sempre com bate-papo gostoso, regado a um cafezinho, pão de queijo e outras coisas também. E hoje nós temos aqui um convidada muito especial, muito especial. Já vou apresentar para vocês. Nome já de artista, né? Marília Gabriela Menotti. Prazer receber você Prazer, aqui. Dani, que honra estar aqui, obrigada. Olha tudo que ela é: mineira, de Itabira, Sim. cristã, psicóloga, embaixadora da CAP, influencer digital, mãe, esposa, casada com Fabiano Menotti. Um presente receber aqui, Ai, o Gabi. presente, a alegria é toda minha, Dani, você é muito Ai. querida, obrigada pelo convite, que bom que nós acertamos a agenda, que deu certo. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada mesmo, viu? Ai, nós ainda mais felizes de você poder dividir aqui sua história, suas Com certeza. conquistas, suas lutas aqui, né? Como esposa, É, como mãe, como influência trabalhando, dividir isso tudo com a gente. com certeza, vamos falar tudo aqui hoje. Tudo. Olha, vamos começar então lá do começo. Como que como você nasceu em Itabira, né? Uhum. Como é que foi sua vida lá? Até que idade que você ficou lá? Eu fiquei em Itabira até 17 anos e, na verdade, eu vim para poder fazer faculdade, porque na minha cidade já tinha uma faculdade lá em Itabira, mas não que tivesse psicologia, que foi o curso que eu escolhi. Eu fiquei entre nutrição e psicologia, mas optei por ela e tinha numa cidade próxima, que era João Molevade, mas em Belo Horizonte. Meu irmão já morava aqui, meu irmão queria Uhum. muito que eu viesse. E o engraçado é que eu mesma não queria vir, eu tinha muito medo de vir para a capital. Então não era um sonho seu, quero ir para a Não, cidade ao grande, para Belo contrário da maioria Horizonte. das pessoas, né? É até bom a gente falar isso, porque como que os sonhos de Deus para a vida da gente sempre são maiores do que os nossos, né? Porque por mim eu ficava ali no interior, aquela coisa de acostumar assim, de ir na casa de um, aquela coisa, aquele toque do interior, né? Que você não tem que nem bater na porta para pedir uma xícara de café, uma xícara de açúcar. Eu Isso. era muito acostumada com esse contexto de interior. E Uhum. aí meu irmão morava aqui, mas eu falava, ai, não, Belo Horizonte, muito grande, não sei se eu vou me adaptar. Eu tinha realmente muito medo de vir, muito receio, não tinha vontade mesmo. E meu irmão insistiu, insistiu, Gabi, você é tão comunicativa, você tem que vir para BH pela faculdade, por tudo, você tem que vir, você tem que vir. E o dia que foi o dia mesmo de fazer a mudança de vir, você acredita que eu vim chorando, Dani? Eu Sério? lembro no Deixa eu... caminho eu tentando segurar, porque meu irmão todo fofo, todo, comprou aí lençol cor-de-rosa para você. Meu irmão sempre me Muito mimava recíproco muito, ali, né? Mauro, um querido. E eu vim assim, tentando segurar por ele, Aham. mas eu vim chorando sem saber tudo que Deus ia fazer por mim aqui, né? Me dar uma família, que sempre foi o meu maior sonho, eu não imaginava nada disso. Então, por isso que realmente a gente tem que deixar a palavra final na nossa vida ser a de Deus, né? Porque nem eu sonhei de estar em Belo Horizonte, muito menos tudo que Deus, na bondade dele, ia poder fazer por mim aqui. Ah, gente, e é o inverso, né? Que muita gente do interior sonha em vir, e você foi ao Sim, contrário, não, eu né? queria ficar ali, os meus amigos, a minha vida, o costume de interior. Eu achava que o meu jeito não ia comunicar aqui na capital, assim, com as pessoas. E pelo contrário, né? A gente tem que ter a nossa narrativa. A nossa vida é narrativa. Uhum. Então, pelo contrário, o meu jeito de interior, porque, né, eu vim do interior. Então, esse meu jeito, essa facilidade de fazer amizade, a maneira de me comunicar, esse carinho, essa facilidade de amizade, na Uhum. verdade, foi uma coisa que me ajudou aqui, né? E eu não imaginava que ia ser o contrário. Deus foi muito bom. Ah, que bom. E o que que você sentiu assim de impacto assim? Porque você ficou até em Itabira até quantos anos? 17, quase 18 Quase anos. 18 anos, é uma É, vida, é né? uma vida. Eu achei tudo muito estranho no início, Dani, assim. Tipo assim, eu cheguei no apartamento que meu irmão morava, as pessoas entravam no elevador e elas não se cumprimentavam. Claro que não é todo mundo assim, mas é aquela coisa de vida Sim, corrida. E sim. no interior, não, você vive a vida do seu vizinho. E eu não sabia quem era o vizinho da porta do lado. No início também na faculdade, aquela coisa assim, todo mundo conversa, mas todo mundo, né, um pouco tem sua vida. É diferente. Mas rapidamente eu vi que era um bicho de sete cabeças só da minha cabeça mesmo, Aham. assim. E
construí grandes amizades já desde o início e correu tudo muito bem. O Fabiano mesmo, eu conheci ele um mês depois de estar aqui, muito, muito Foi rápido. muito rápido. Não deu para Então, você sentir não, eu tanto ali em achei que Belo eu ia Horizonte. sofrer muita diferença, mas na verdade, um mês aqui, minha cabeça tinha mudado totalmente. Gente, olha que bacana. Porque eu até conversei com a Ângela, que ela é o contrário, ela veio do Sul e hoje ela mora Sim, é uma aqui. querida, adoro a Ai, a Ângela. Ângela é ótima. Maravilhosa. E aí ela falou que quando ela chegou aqui, ela já sentiu as pessoas recíprocas, né, abertas. Porque o mineiro na Assim, verdade, não era é? um erro meu achar, assim, claro que a capital tem suas particularidades e tal, mas o aqui é uma roça grande, na verdade, né? Eu Exatamente. criei esse monstro de Uhum. imaginar que ia ser uma coisa muito impessoal e distante, e não foi, porque a Ângela, por exemplo, que veio de outro Do estado, Sul. sentiu esse acolhimento, porque o mineiro, tanto interior quanto capital, ele é muito acolhedor. Aham. Mas na minha cabeça lá de interior, eu achava que na capital ia ser diferente. E é isso que você tá falando, acabou que não foi. Fui muito bem recebida. Recebida. Não tem toda aquela interação do interior, que claro que tem essa diferença, que é tudo mais corrido, mas o mineiro tem essa característica, seja do interior, seja da capital, de ser muito acolhedor. De ser muito acolhedor, não é? O É, mineiro, assim, no mundo inteiro, as pessoas falam é muito. O impressionante. brasileiro, ele é um pouco, mas o mineiro parece que ele está mais Mas enraizado com essa coisa, o assim. mineiro ama receber, né? A gente Isso. ama A gente receber as ama pessoas. receber. E Receber em muita casa, comida, muita muita comida. festa. Lá era assim também, aquela coisa que a visita chega e parece que em volta da mesa ou a cozinha fica em volta, gera ali em volta da comida, do café Impressionante ou da isso, bebida, que seja qual impressionante, for. né? Muito. E isso é muito gostoso. E quando a gente acostuma com isso, a gente não sabe fazer diferente, né? Assim, então Aham. a gente vai conhecendo outros estados, cada um tem suas peculiaridades, né? Tem coisas que outros estados têm de mais facilidade que o nosso, mas realmente o receber não tem para ninguém. O mineiro realmente arrasa. A gente é ótimo para receber, né? Ótimo. Para receber. E é uma das características que eu quis trazer para diferenciar Exatamente, eu mesmo, tô não aqui é, Polly? Que encantada, gente. Olha aqui que coisa maravilhosa. Pãozinho, biscoitinho de queijo, queijinho, daqui a pouco vai ter um café. Eu tô me sentindo em em casa aqui, uma casa, delícia, não Dani. Você tá de é? parabéns com o seu Obrigada, podcast, bem. viu? E a gente fica querendo trazer isso, que é o que a gente tem mesmo, né? Isso aqui é o que a Uhum, gente oferece mesmo, claro. esse calor humano e fica ali sempre em volta da mesa ali, coisa Uhum. do mineiro mesmo, que é o que eu faço em casa, porque eu também sou assim, adoro receber também. Outro dia até vi você falando que, eu já fiz comida assim, chega de repente 30 pessoas. Já aconteceu. Gente, eu também, Ninguém dá família nada por grande. mim. Mas Ou eu sei não. fazer. Hoje com as receitas no Instagram, acho que as pessoas até acreditam um pouco mais. Mas eu não sou aquela pessoa, para ser sincera, que tenho aquele prazer diário de fazer uma comida. Tipo assim, eu tenho uma funcionária que me ajuda, a Luana, que é um amor, uma pessoa que ela é meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas. Ela é fofa, um amor, me ajuda em tudo. Então, no dia a dia, eu tenho a Luana que ajuda com aquela comida trivial, que eu ajudo, que eu falo com ela, hoje vamos fazer assim, coloca essa proteína, essa verdura, mas eu coordeno. Mas eu acho que tem gente que tem aquele prazer diário. Aham. Eu realmente sei fazer, mesmo uma comida que não seja só fit, se precisar, não vamos embora para 30 pessoas, mas eu criei prazer em desenvolver receitas que são saborosas, mas quebrando a cabeça para usar ingredientes mais saudáveis. Mais Aí saudáveis. quando eu vejo, poxa, deu certo. Olha, esse bolo deu certo, esse doce, tá Aham. vendo? Não fez falta o açúcar aqui. A gente substituiu por isso. Então, assim, eu gosto muito de cozinhar, mas eu desenvolvi um prazer muito grande em desenvolver Uhum. receitas que são mais saudáveis, versões mais saudáveis, mas que não deixam de ser Que gostosas. vai unindo ali o sabor e Que é ser o mais difícil, saudável. porque tem uma coisa na cabeça das pessoas assim, você fala que é fit, que é saudável, a pessoa já cria aquele preconceito, então não é tão saboroso. Verdade. E na verdade, acho que muitos produtos foram apresentados assim, Uhum. porque você colocava lá a proteína, tinha um frango, tem um ovo e só colocava um sal rosa e boa. E pronto, Sendo que eu isso. falava, gente, os temperos naturais, eles são saudáveis, são naturais, por que não usar? Quando a gente vai fazer uma feijoada, a gente capricha na cebola, no alho, no louro que dá o toque. Uhum. Então, eu quis aportar isso pro fit. Por que não usar bastante tempero? Tem que ficar bem temperado, bem saboroso. Então é isso que eu tento trazer no Instagram, né? O sabor para as receitas saudáveis, também dentro de uma praticidade, que é a segunda coisa que eu mais preciso nas receitas. Então, às vezes, a pessoa quer fazer a receita, né? Ela salva, mas se você fica com uma coisa muito burocrática, bate a clara em Neves e aí separa isso, aquilo outro, então fica muito burocrático, a pessoa fala, depois eu faço. Agora, Isso. quando tem essa praticidade junto, é Uhum. esse compromisso que eu criei no Instagram. De oferecer sempre para as pessoas receitas que são saborosas, que são saudáveis, mas que são também
práticas, que elas fazem, assim, em 3 minutos, em 5 minutos, que facilita o jantar, que eu acho que isso que as pessoas precisam, né, assim, entender que tem como fazer essa junção do sabor e da saúde ali. Então, eu tenho prazer de cozinhar, mas realmente eu desenvolvi mais nessa questão de transformar receitas saborosas em receitas mais saudáveis. Mais saudáveis. É. Mas vamos combinar também, né? A gente com esse cabelão, ficar fazendo ali receita também na cozinha, você fica o dia inteiro cheirando. Todo dia. Na hora, às vezes, do arroz com feijão, eu falo, Lu, me salva, eu tô fazendo um monte de coisa aqui, me salva com o almoço. Não é aquela coisa, assim, de todo dia eu cozinhar, né? Isso não é uma verdade no meu dia a dia. Mas se precisa, vai receber, vai vir tantas Gabi pessoas. sabe fazer, se vira ali e faz. Sei, faço com carinho. Ai, que ótimo. E quando você veio para BH, que você começou ali a faculdade, você já tinha alguma ligação, assim, com comida? Tinha com da vida fazer, inteira, com da vida comer, inteira. de Porque ser minha saudável? mãe já cozinhava muito bem. E minha mãe, a minha infância toda, até o Gente, é início uma uma fofa, minha mãe, Gente, Dona Maria é José, um assim, beijo pra ela. vizinha da minha mãe, praticamente. Não, no É? sentido de ser parecida, do Ah, interior. tá. Achei que O ela morava em jeitinho Itabira, dela não. falar, de reagir. Não, a minha mãe nasceu no Triângulo Mineiro, No mas hoje Triângulo ela mora aqui. Mineiro. Ai, que Mas o fofa. jeitinho dela parece, assim, impressionante. Como que E minha lembra? mãe, ela fez salgado, bolo doce a vida inteira no interior. Já teve final de semana que minha mãe fez, assim, 4.000 salgados pra fora, pra festa de Nossa. aniversário das pessoas. Então, minha casa, ela era uma grande festa. Então, porque tava sempre fazendo festa pras pessoas. Eu acho que foi até daí que eu desenvolvi de gostar tanto de festa de aniversário pra Juju. Eu faço as coisas com tantos detalhes. Eu não tenho aquele prazer, assim, de chegar no buffet, tá tudo pronto e cheguei na festa. Não, né? Quem me ajuda, né? A Dani Caramelados, que me ajuda nos aniversários da Juju, ela sabe. Eu participo do convite, dos detalhes, do que vai ter na lembrancinha, porque eu via minha mãe, dentro das condições dela ali, fazer os meus aniversários com muito capricho e fazer para as pessoas. Então, minha casa era aquilo: tinha um tanto de salgado, um tanto de doce, um tanto de bolo, sempre. Então, sempre vi esse contexto de confeitaria, sempre vi esse contexto de muitas receitas, porém, nunca achei que eu ia ter algum time para isso. Agora, o ser fitness, nem usava esse termo na época, mas eu vim do balé. Eu comecei com balé com 4 anos e fiz até os 15, mais ou menos. Do balé, eu já fui para musculação e foi paixão à primeira vista e continuei fazendo. Mas eu já tentava aquela coisa do pão integral, fazia um patê com frango, eu ia na farmácia, eu buscava vitaminas, vitamina E, não sabia nem o que estava tomando, nem porquê, ficava lendo aqueles livros de A a Z, as vitaminas das frutas. Sim, Uma loucura, eu sempre fui apaixonada. Eu sempre fui apaixonada por isso. E não imaginei que eu ia fazer depois essa junção da confeitaria da minha mãe ali, né? Mas a confeitaria tradicional, e que depois eu ia ter um despertar para fazer essa junção de vida saudável e começar a fazer receitas. Mas eu acho que essa questão da praticidade, de achar fácil, vamos fazer e tudo mais, veio dessa praticidade que eu vi na minha mãe no interior, fazendo muita coisa para fora, para vender. Que já era aquela demanda maior, né? Você já estava acostumada com E era aquilo tudo tão ali, leve, ela fazia sim. aquilo assim, sorrindo, e a casa E assim. parecia todo final de semana que tinha festa, mesmo que não fosse nossa. Porque era fazer festa para alguém, né? Alguém, sim. Então, por isso eu sempre tive nesse contexto, assim, de muitas receitas, por causa disso. E quando você veio aí fazer psicologia, aí você já chegou gostando do curso? Porque foi muito fácil de adaptação, né? Início de curso nunca é fácil, nunca é interessante. A verdade é essa, assim. Porque você fica esperando aquelas matérias que você vai sentir de uma forma mais palpável, né? O que você escolheu. Então, no início você fica um pouco assim, em dúvida. Mas hoje eu vejo, por mais que eu não atendo mais como psicóloga, né? E no início eu fiquei aquela dúvida: nossa, eu gosto tanto dessa área, fitness, por que talvez eu não fizesse depois da psicologia nutrição? Mas eu realmente me encontrei mais na gastronomia fit do que na nutrição em si, mesmo tendo todo o respeito e a admiração genuína pela profissão. Não me arrependo de ter optado pela psicologia, porque eu vejo hoje que mesmo quando a Juju nasceu, eu parei de atender. Eu atendi, na verdade, durante muito pouco tempo, um ano e meio. E hoje eu vejo que a psicologia ela me dá suporte para tudo que eu faço. Porque hoje eu trabalho como influenciadora digital nas redes sociais, já trabalhei com a confeitaria, produzindo produtos low carb na época da Quitandinha, você lembra disso? Sim, lembro. Isso se transformou, né, nas receitas do meu Instagram hoje.
Mas, assim, nas caixinhas de perguntas, na tratativa com minha filha, com meu marido, que tem um trabalho atípico, em tudo eu vejo o suporte da psicologia me beneficiando como uma ferramenta muito poderosa. Então, mesmo que eu não esteja atendendo, é um curso que eu faria novamente. No início, quando eu cheguei com aquela expectativa, não foi tudo que eu esperava no início, mas hoje eu vejo que foi o melhor curso que eu poderia ter feito. Ele me dá ferramentas de suporte em muita coisa. E é uma pergunta que eu ia te fazer. A psicologia, ela abrange muita coisa, né? Sim. E isso que você falou é importante, porque traz, na verdade, para todos os âmbitos da vida, Todos. né? Isso É quase abre, aquela né? faculdade, assim, se pudesse, né? Todo mundo Todo mundo fala. conhecer, fazer um pouco. E mesmo quem não faz a faculdade, né? A terapia é muito importante por si só. E eu realmente acho que essa praticidade que as pessoas sentem em mim no Instagram, essa maneira mais resolutiva na maternidade, eu acho que, obviamente, eu não sou psicóloga da minha filha, sou mãe, Sim. mas que foram ferramentas preciosas foram. Porque de tudo que eu te falei, que eu faço, né, como influenciadora, hoje eu vejo que na minha vida o meu melhor papel que eu sei fazer assim, com mais vontade, com mais excelência é ser mãe. É ser Porque eu acho que mãe. foi o que sempre Ai, que que eu sempre mais lindo. quis. Ah, que lindo. Quando eu estava lá em Itabira, acho que por isso que não me brilhava os olhos falar para vir para cá, porque eu não tinha aquele sonho assim. Claro, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade, que eu tinha que ter um trabalho, mas eu não era um sonho ser uma grande profissional nisso ou nisso. Se Uhum. você me perguntasse lá atrás, assim, de sonho, eu tinha o sonho de ter uma família, De ter uma família. de formar uma família. Então, por isso que a psicologia hoje, ela me dá o suporte em tudo e principalmente nessa questão da maternidade com a Juju, eu acho que me ajudou em muita coisa. Você acha que a principal, assim, vamos dizer assim, uma coisa que você leva para a vida, que veio da psicologia, está mais ligada ali no seu tratamento como mãe? Eu acho que me ajudou em muitas ferramentas como mãe. E a psicologia, a gente tem que ter um treino no olhar muito grande, assim, do não julgar. E isso foi uma coisa da Hum, psicologia que eu trouxe para todas as coisas na minha vida. Assim, quando você está, né, atendendo uma pessoa, ela pode falar uma atrocidade. Você não vai julgar, você não está ali naquele papel. sim, Você está ali verdade. realmente para acolher, né, Uhum. para ouvir, para fazer aquele manejo. E aí, isso também foi uma coisa que eu trouxe para minha vida, assim, sabe? Eu consigo ter um acolhimento, eu consigo ouvir as pessoas. E isso é uma coisa também que me ajuda nas minhas relações interpessoais, nas amizades, nos relacionamentos, né? Assim, então, eu acho que isso também me impactou muito na psicologia. A gente esse ouvido apurado para o acolhimento sem Sem julgamento. É. julgamento. Não, perfeito essa palavra aí. É, O acolhimento sem julgamento. a psicologia deixou esse traço na minha Deixou isso. personalidade, assim, sou muito grata. Ai, que bacana. E aqui, aí quando você chegou, fez psicologia, conseguiu dominar ali bastante ali a dança das cadeiras, tipo, cidade nova, curso Sim, superior, que é sempre um impacto a gente chegando, mesmo que seja um sonho ali, aquela uhum, profissão, namoro, e aí tudo foi muito rápido, você tudo. conseguiu Eu estava dominar bem conversando esse isso, final de sim? semana com a Débora, uma amiga minha que estava lá em casa. Eu levei tudo de uma forma muito natural. Quando eu comecei a namorar o Fabiano, ele estava naquela transição, tocando no Café Cancún, ainda em BH, muito conhecido em Belo Horizonte, em Minas, Uhum. mas ainda acho que se passaram alguns meses e ele gravou Palavras de Amor, que foi o CD, que foi o boom da dupla. Então foi tudo muito rápido e eu acho que eu levei muito tranquilo ali na faculdade, porque eu também não vi nenhum deslumbramento no Fabiano. Então, às vezes, essa minha Sim. amiga tava falando lá em casa com uma outra amiga minha, a Gabi era muito simples, tinha um monte de gente que nem sabia que ela namorava o Fabiano, ela não falava nada, ela ficava muito na dela, mas eu acho que não é nem que eu levei de uma forma muito leve, ele sempre levou de uma forma muito leve. É o meu trabalho, que bom que tá tendo visibilidade, muita gratidão a isso, mas o Fabiano continuou fazendo tudo normal, se ele tinha que ir no banco, ele ia no banco, muito Característica dele ali dele, mesmo, característica entendi. dele. Ele é aquele artista operário, sabe? Que ótimo. Não, e assim, é muito É, identificado ali dele, não né? é? E de uma praticidade e tão tranquilo. Eu nunca vi nem por um dia nada que acontecesse, um programa, um prêmio, uma situação. Eu nunca vi nenhum tipo de deslumbramento no Fabiano. E que bom, porque eu era muito nova. Então, a gente namorando ali, 19 Sim, anos, 20 anos, a gente, quando começa a se relacionar com a pessoa, a gente é moldado pelo outro também, né? A também, gente é também. moldado pelo Sim. outro. Então, eu tive esse privilégio, né? Tanto o Fabiano como toda a família dele, a dona Elci, minha sogra, tão genuinamente simples que eu acho que não tinha como chegar uma afetação
até a mim, assim, sabe? Eu acho que era mais do que a minha obrigação continuar tranquila na faculdade, em todos os lugares, como eu continuei. Mas, assim, você falou, você conduziu tranquilo? Faltei bastante. Faltava, recuperava, mas eu tinha facilidade em pegar a matéria. Mas a Débora estava falando com minhas amigas. Gente, ela voltava de uma viagem, lia o resumo, apresentava o trabalho melhor que a gente. A Débora falava isso para uma amiga. Ela falava, a gente ficava com raiva, porque ela dava uma lida e fazia. Mas foi igual você falou, esse jogo das cadeiras. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi muito bom ter levado tudo de uma forma muito leve. Que é o que vale a pena, né? A gente tem que ter uma normalidade, ver portas abertas como uma oportunidade de Deus, fazer dentro daquilo o nosso melhor, mas realmente nenhum tipo de afetação vale a pena ou leva a gente a algum lugar, né, Dani? Verdade. E eu acho, assim, sensacional, porque quando você falou assim, que você tá nova, hoje a gente já pode falar um pouquinho, né? Eu bem mais que você. A gente acha, quando você tá ali com 18, 20 anos, que a gente sabe quase tudo, né? Tudo. Em alguns momentos a gente acha que sabe tudo. E aí hoje a gente já vê que não é assim. E aí, como que, assim, foi maravilhoso para você ser acolhida por uma família tão especial, Tão né? Conhecer uma especial, pessoa, ali, o uma amor da sua família. vida. O Fabiano e a isso família ajuda dele na me sua ensinaram formação, muito. né? Porque Muito. a gente tá nessa fase, querendo ou não, a gente ainda está, a gente sempre está, né? Daqui 10, 20 anos a gente vai falar a mesma coisa. Mas a gente ainda está em formação, né? De conteúdo, né? Da índole da gente, porque a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. E essa fase sua, eu acho assim, foi muito abençoada por esse agregamento, né? Foi. Por você estar numa cidade diferente, faculdade nova, namorado novo, e ter essa família tão bacana e te acolhendo ali, né? Foi uma bênção de Deus para mim. Foi mesmo. Ai, que bom. Então foi bom que assim, né? Você foi indo, mas estava bem acolhido, então estava com um suporte bom. O medo de antes de vir não era nem um pouco coerente, né? Perante tudo que Deus estava preparando. Preparando, verdade. E aí depois namoro, o casamento foi rápido. Foram 4 anos. Teve pedido, joelho, rosa, helicóptero, como que... Todo mundo acha isso, gente. Todo mundo. Eu fui num programa de televisão com o Fabiano. E a gente ia fazer uma receita, era um programa de disputa de receita. E aí sentou a produtora comigo e falou, olha, preciso que você conte a história do pedido, namoro, casamento, noivado. Uma história, eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que trabalhar com a verdade. Eu não fui pedida nem em namoro, nem em casamento, foi tudo tão assim, a gente começou a ficar e a gente nunca desgrudou. Poucas semanas depois, ele já me apresentava para as pessoas assim, essa aqui é a Gabriela, minha namorada. Então, assim, o Fabiano é muito prático. Ficou sabendo junto com os amigos, né? Junto com os amigos. E o problema é que eu também sou. Então, assim, aquele romantismo idealizado, porque eu acho assim, e que bom que nós dois somos assim, porque eu me apego muito assim, a linguagem de amor do Fabiano é muito cuidado, assim, ele é extremamente cuidadoso, preocupado, carinhoso, mas se for para ele sentar aqui e fazer uma homenagem e falar, não é a dele. Não é a dele. Sabe, assim, mas eu reconheço fortemente o tanto que ele tem esse amor, esse carinho, e desde sempre ele foi assim, muito prático, e eu também sou. Então a gente se prioriza desde sempre, a gente faz tudo juntos, a gente curte muito a companhia um do outro. E aí do casamento foi engraçado que ele falou assim: ah, pra casar tem que fazer aquele curso de noivos lá da igreja, né? Marca lá o curso. Eu falei, tá bom. Uai. Então esse foi o pedido de casamento. Tchan, tcharará. Uau! Que pedido de casamento. Assim. Não ficamos noivos. Isso eu tive uma frustração que eu queria aliança de noivado. Eu achava bonitinho aliança de noivado. Mas não deu tempo, porque quando foi ver, ele falou, o curso eram, sei lá, vamos supor, 3 meses de curso. Aí ele, não, então, se o curso acaba em outubro, marca para novembro o casamento. Eu falei, assim. Então, e você só assim? Isso era abril. Isso era abril. Ah, então tá. E aí começamos desse jeito. Namoramos 4 anos. O namoro e o casamento foi assim. A gente muito grudado. Nós somos a maior companhia um do outro. A gente se tornou o melhor amigo um do outro. Ai, delícia. A gente vive, faz tudo junto. Só que o pedido nem de namoro, nem de casamento, eu não tenho uma história com balão, helicópteros e flores. Não tem. Um cantor. Uma serenata, né? Outra coisa, que eu tô contando isso só aqui na Dani, tá? Não tinha contado isso. No meu casamento, aí achei assim, ele vai cantar pra eu entrar, mas eu não vou pedir. Sim, porque eu acho que você tem que ser da pessoa, você não acha? Sim, claro. Cantou pra mim? Não. Não.
Não. Aí depois alguém falou pra ele, ele falou assim, não, mas eu tava muito emocionado, eu não podia ficar com esse peso de ter que cantar. Ele É. cantou na festa. Aí na festa ele cantou pra mim, olhando, Sim. curtimos. Mas pra eu entrar, ele não cantou. Não E eu cantou. achei que ele ia fazer uma surpresa e ele não fez. E ele não fez. Ai, gente, cadê aquela Você- amiga para dar aquele Sei, não, toque, não tive, Fabiano? gente, olha isso. Olha, né? Compartilhando as frustrações Frustrações. no podcast da Dani. Mas não, brincadeira. Mas e eu falei, ele canta, e talvez ele deve cantar. Aham. Aí depois acho que foi algum amigo perguntou pra ele, achei que você ia cantar. Ele falou, não, mas. E realmente, né, faz sentido. Ele Faz quis ficar o mais à sentido. vontade pra ele. Ele falou, não, eu tava muito emocionado. Eu não queria ter o Sim. peso de ficar preocupando de cantar. E tudo nosso é muito assim, muito leve, muito verdadeiro, muito genuíno. Ai, que lindo. Mas eu falo sempre assim, as histórias nem sempre precisam estar ali, igual o conto de fadas mesmo, para ser real, né? É Para ter verdade. felicidade, para ter isso, que às vezes as pessoas, né, almejam muito isso, né? Os No exato do relacionamentos hoje, casamento. depois de redes sociais, eu acho que eles estão tendo muito problemas justamente por essa comparação. Porque você Sim. pensa se eu fosse comparar assim, ai, fulano, uma amiga minha teve um pedido X, Uhum. olha, não teve aqui. E não valorizar tudo que o Fabiano tem, que às vezes outro homem não tem Não nesse tem. aspecto. Sim. Né, do cuidado, do querer minha presença em tudo com ele. Então, assim, Das graças ações, a né? Deus, Nas exatamente, ações que a graças a gente Deus que vê eu o sempre amor tive olhos para valorizar a maneira dele de dele. cuidar, de amar, de criar o nosso relacionamento. E hoje as redes Sim. sociais facilitam muito essa comparação. Então fica tudo muito estereotipado, tudo muito cheio de script, né? E eu acho que realmente não precisa. Não só nessa questão assim, que a gente tá brincando do pedido, Aham. mas em qualquer coisa a gente tem que focar no que é a linguagem do amor do outro. Em como que a Verdade. pessoa consegue demonstrar o amor dela e valorizar Sim. as peculiaridades do outro, né? E não ficar realmente nessa comparação. Sim, exatamente. Gente, é impressionante. A psicóloga fala alto, vocês viram, né? A psicóloga grita em Nada. todas as ações. Imagina, de jeito nenhum. Em todos os assuntos, assim, ela grita, mas é ótimo, porque eu falo que a gente sempre precisa ver por um outro âmbito, né? Que às vezes não é o nosso. E É. você falando assim, você acaba que abre espaço para outras formas de ver. E aí eu tô me lembrando das caixinhas de pergunta. Sim. Gente, que eu acho assim, você falou de printar, eu tenho várias. Ai, que honra, meu Deus. Mas, até várias, tipo assim, não tem nada a ver o assunto comigo, mas eu falei assim, gente, ela falou isso mesmo? Falou, peraí. Meu Vou ler de Deus. novo, peraí, vou Ô, ler. Jesus. Porque eu acho o máximo, como que ela responde tudo, fala de tudo, ali na pergunta. E você sabe o que é engraçado? Na caixinha de perguntas, os seguidores são igual minhas amigas. São tão generosos comigo que me perguntam de tudo. Eu falo, gente, o que esse povo acha que eu entendo disso tudo? Me perguntam de uma vitamina, de um remédio para criança, me perguntam de uma coisa fitness, Do relacionamento. de relacionamento, de Que o tudo. namorado fez isso, o que eu faço, Tudo, Gabi? Dani. Acho E minhas ótimas amigas também perguntas, são gente. assim. Então, as seguidoras são esse desdobramento, né, da minha vida pessoal. Aí vai pro Instagram, as seguidoras são tão fofas quanto minhas amigas, assim. É muito bacana. Ah, é muito legal. E nessa fase, assim, como que começou essa... Porque você trabalhou ali de psicóloga, clinicou, né? Ali 1 ano e meio. Sim, aí Juju, fiquei grávida. Juju maravilhosa. Vamos entrar para falar da Juju daqui a pouco. Tá. Fofa. E, então, assim, eu atendi. Quando ela nasceu, eu falei, gente, alguém, obviamente, tem que ceder, porque o Fabiano fica 1 semana, 10 dias fora, sem voltar para casa. Então, a rotina dele é completamente atípica. Então, eu fiquei 3 anos, quase 4, com ela, assim, em casa, parquinho, mas assim, lendo muito sobre maternidade. Porque uma coisa que é importante falar, Dani, que as pessoas, elas acham muito que a maternidade, ela é tocada pelo bom senso. E o nosso bom senso, ele às vezes é falho. Sim. Então, assim como a gente se dedica para uma profissão, aí você faz um curso, um doutorado, você quer aprender, a respeito da personalidade, a respeito da maternidade, do temperamento da criança, a gente tem que estudar. Porque antigamente, você fala assim, Gabi, mas antigamente minha avó não tinha nada disso. Mas você lembra como as pessoas moravam nas casas, uma do lado das outras, e se encontravam e trocavam figurinhas, e trocavam conhecimento? Isso aí era uma grande mentoria. Sim. Que hoje tem tantas que são tão legais, sim, tantos claro. cursos. Então, as pessoas trocavam experiências e conhecimento. Então, hoje, que é diferente, que as pessoas estão dentro das suas casas, dos apartamentos fechados, elas têm que realmente se atentar que maternidade não pode ser tocada pelo bom senso. Você tem que buscar ter conhecimento, você tem que buscar melhorar para poder ter ferramentas realmente com a criança, né? Uma geração completamente diferente que tem chegado. Então, o que eu deixo mesmo para as pessoas assim, busquem conhecimento, não toquem as coisas por bom senso. O nosso bom senso é falho. Sim.
Então, a de gente fato. precisa buscar conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Sim, Maternidade, que é uma coisa tão importante, não seria diferente, exatamente. né? Nossa, Então, assim, fiquei, entre aspas, sem trabalhar, mas estudando muito com ela em parquinho. Então, aquilo ali, eu sempre tive uma facilidade, assim, Dani, de abraçar o que eu tô fazendo. Em nenhum momento desses gente, que anos eu tive massa. frustração. Tipo, ai, mas olha, eu não tô fazendo nada. Nossa, eu tô só mãe. Nossa, não sei o quê. Não. Eu achava o máximo ter esse privilégio. Uhum. Porque quando eu falo isso, parece que eu tô levantando uma bandeira assim, ah, não, então o certo é um filho nasceu, você não trabalhar. Essa não é a realidade da maioria das mães. Eu não ia Uhum. poder falar, sentar aqui no seu podcast e falar no alto da minha facilidade, Sim, né? Tem pessoas que nascem mal, podem cumprir uma licença maternidade e voltar a sim. trabalhar. E eu acho que Deus realmente dá um suporte diferente para essas pessoas, porque Deus sabe que cada um tem a sua circunstância. Dá uma força, né, Agora, o que eu maior. tô vendo é, às vezes, a pessoa tá trocando 6 por meia dúzia, tá trabalhando que mal, às vezes, ali no trâmite, mal dá para poder pagar uma pessoa para poder olhar ou para colocar na creche, Uhum. pelo peso do olhar do outro para falar assim: eu sou uma grande profissional. Eu não Uhum. vou deixar de ser profissional. Sim. Então, assim, se você pode, dentro da sua circunstância, é muito importante para a criança esses 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos de uma criança são os anos, assim, de ouro na formação da personalidade. Então, eu tive o privilégio, não estou levantando bandeira que isso é o certo, igual eu falei, porque eu sei que é Uhum. muito difícil para muitas pessoas, Sim. mas eu tive o privilégio de estar ali. Então, vendo como um privilégio, eu não me senti inadequada e frustrada em nenhum Não. momento. Em Que é nenhum. maravilhoso. Então eu vivi, eu estudei, eu fiquei com ela com quase 4 anos quando ela foi para a escolinha. Aí deu aquele buraco. Falei, e agora? De 1 a 5 eu tô de bobeira. É quase aquela história do ninho vazio, né? É, total. E aí eu descendo, eu falei, gente, aí eu tinha feito curso de gastronomia fit um pouco, ela nasceu com alergia a leite, então pão de queijo feito com batata doce. Eu lembro que eu fiz uns 2 cursos de um dia, sabe aquele curso que você faz um Sim, dia? sim, aham. De forno tal, a farinha de amêndoas é melhor Uhum. nessa temperatura, nananã. Sim. Tinha feito só para minha casa, para utilizar na minha casa. E quando eu deixei ela na escolinha no primeiro dia, eu falei assim: olha, voltar a atender como psicóloga é complicado, porque agora é uma rotina mais maçante que essa junção Muito da rotina do diferente. Fabiano, que já era atípica, Aham. com a da Juju. Atípica e ausente, né? É, né, durante um tempo. Então, o que que acontece? Eu falei, eu queria fazer uma outra coisa. Eu falei, sabe o que que eu acho? Eu vou testar. Eu vou testar de fazer bolos fit, mas vou fazer pequenininho, não vou abrir loja, não vou abrir fábrica, né? O Fabiano falou, ah, você quer abrir uma loja? Não, eu quero testar. E isso foi a melhor coisa que eu fiz. Foi começar uma coisa ali pequena. Eu fiz lista de transmissão, Dani. Lista de transmissão. Então, tinha 2 funcionárias da minha casa. Tem geração de hoje nem sabe o que que é isso. É, e aí, assim, eu fiz lista de transmissão, mandava no WhatsApp contatos com as amigas e usei meu Instagram. Eu acho que meu Instagram, na época, tinha, assim, sei lá, uns 40 mil seguidores, né? A maioria fãs do Fabiano. Mas eu não sonhava em trabalhar como digital influencer, nada disso. Eu sabia que tinha um pouco de seguidores ali por causa do Aham. Fabiano, obviamente. Mas eu comecei a postar, gente, segue aqui também o Quitandinha. Olha, vou postar, Uhum. olha, a fornada e tal, tal, tal. E só que ali eu aprendi a desenvolver um trabalho com início, meio e fim, no que diz respeito à gastronomia fit. E durante 1 ano e meio foi realmente assim, maravilhoso, vendeu super bem. E para mim foi muito importante eu me sentir capaz porque eu Sim. tomava conta de tudo. Tanto das notinhas para motoboy, para, ó, a entrega vai ser aqui. Eu ajudava na produção, eu fazia as fotos, eu fazia a postagem. Então é aquela coisa assim, como diz, nós que somos mineiros conhecemos essa expressão, eu peguei o boi pelo chifre. Sim. Às vezes o Fabiano falava assim: ah, você tem que buscar farinha lá na feira dos produtores, pede alguém do escritório para buscar, o escritório do César Menotti Fabiano. Eu falei, não. O pessoal do escritório do César Menotti Fabiano trabalha para César Menotti Fabiano. Eu vou buscar a minha farinha de amêndoas. E tudo isso me fortaleceu. Quando passou esse 1 ano e meio, que por coisas pessoais, do meu pai fazendo tratamento, eu tive que já recuar, também eu estava mudando de casa e deu um espaço ali, né, do Quitandinha. Deu Uhum. aquela parada, eu achei que ia ser uma parada, mas foi realmente um fim. E 1 ano e meio sensacional de venda, sensacional. Que foi bem ativo, né? Foi Ou bem durante todo o ativo. período. Quando eu tive que dar essa parada de mudança de casa e desse contexto do meu pai, Deus, é como se Deus falasse assim, ó, eu te preparei para vender, você estava vendendo um produto seu através das redes sociais. Agora você está pronta para vender produtos de quem te procurar. E na outra semana, sem eu nunca ter planejado, um shopping de Belo Horizonte
Me mandou, olha, você pode nos mandar seu Media Kit? Que a gente queria fazer uma campanha com você do Dia das Mães. Eu pensei, gente... Ela falou, quais são os valores? Eu desliguei o telefone e falei, o que que eu falo? Que valores? O que que eu vou... Não sabia. Então, mas ali fiz, vi uma oportunidade, foi legal, né? Tanto financeiramente como fazer. Eu falei, então agora eu vou profissionalizar nisso. E fiz curso de marketing, fui atrás. Que E para legal. mim foi o melhor, né? Eu sou muito grata às redes sociais, Uhum. porque primeiro porque não foi uma coisa programada, não foi uma coisa forçosa, foi uma coisa que foi acontecendo. E Foi o natural. Quitandinha, como eu te falei, me preparou para o Preparou. Gabi Digital Influencer. Só que o que eu sou mais grata mesmo é por essa questão da autonomia que as redes sociais dão, não só para mim, mas para Uhum. todas as pessoas Que trabalham ali que com a trabalham mídia. ali. Então, isso foi tudo que me facilitou, assim. Então, hoje, trabalhar com as redes sociais é o que mais me ajuda nessa questão de eu poder fazer minha agenda, meus horários. Se eu estou viajando, eu divulgo um produto de onde eu estiver, né? Isso, para minha rotina, foi realmente o que foi mais assertivo. E você viajando, você pode estar trabalhando, ele te dá essa Exatamente. abertura, né, Fabiano de fazer precisa que eu vá, isso. tô indo. Coloco as coisas que eu vou filmar na mala, ou se é uma coisa que eu tenho que soltar tal dia, já deixo gravado. É uma coisa que eu consigo total domínio e Aham. programação. Então eu fico muito feliz com isso. E quando você começou, você falou assim, gente, pediu o seu Media Kit, aí você falou assim, nó, né? O que é isso? O que que eu vou fazer? Você foi e falou assim, né? Deus está me dando essa oportunidade, é o Foi. caminho, eu vou entrar de cabeça, ou você ficou meio assim, Não, receosa? receosa eu não fiquei porque eu não sou tímida. Nunca fui. Hum, Sempre fui comunicativa, sempre fui a que apresenta trabalho de escola. E, na verdade, redes sociais têm total a ver com comunicação. E o que eu acho mais interessante, né, para quem desenvolve um trabalho com redes sociais, é o tanto que a internet é democrática. sim, Porque hoje, né, todo mundo pode ter uma voz. E se destaca realmente quem consegue valorizar e fazer isso bem feito. Porque antes você tinha que ter, assim, né, nossa, uma indicação de trabalho, para trabalhar numa televisão, para usar a sua sim, comunicação. E hoje as redes sociais, elas nos mostram que mais do que ter uma especialização, do que ser muito bom no que você faz, que claro que você tem que buscar ser, mas a coisa mais importante que a internet mostra é que você tem que se preocupar com comunicação, você tem que saber se vender. sim, Essa é a sim, verdade. verdade. Seja o nicho que for na internet. Mais importante do que o que você faz, qual é a sua especialização, o quanto você é bom nisso. Né? Tem um tanto de gente que é muito bom no que faz, mas a pessoa não é tão bem sucedida porque ela não sabe comunicar, ela não sabe se vender. E a Sim, internet mostra verdade. hoje que tão importante quanto você saber tecnicamente o que você faz é você saber falar sobre o que você faz, você saber narrar a sua história, você levar em consideração que você é uma marca e que em qualquer nicho isso importa, Verdade, né? exatamente. E é um ponto importante que eu vejo assim, que lógico que você já tinha quitandinha, e por ser esposa ali no caso do Fabiano, te dá, né, Não, uma... total Sim, facilidade. porque já tinha aquele, Total. né, igual você falou, os fãs ali já estavam ali. Totalmente. Só que o que acontece? Tem pessoas que às vezes está pelo mesmo caso, né? Ou porque o pai ou a mãe, alguém ali é famoso ou é cantor, se destaca, né, em alguma área, mas a pessoa não se identifica. Na verdade, não a Uhum. pessoa, o público, né? Vamos dizer assim, não Sim. se identifica. E eu Uhum. acho que é um ponto importante que aconteceu com você, porque você já tinha isso, vamos dizer, fãs, né, ali do Fabiano acabam tava Sim. seguindo a Gabi. Depois você vê o quitandinha. Então, aí já agregou mais um valor ali. Totalmente. E o Eu fato de acho que você o trazer Quitandinha isso. ajudou as pessoas a se identificarem comigo. Sim, tipo, Porque quem é a porque eu Gabi, me né? tornei acessível. É tipo, eu tava fazendo uma coisa trivial. Sim, Sabe? natural. Natural. Então, assim, eu tava na cozinha da minha casa fazendo bolo. Então, eu acho que essa identificação foi um ponto de partida importante, sabe? Então, assim, as pessoas sentem, eu, por exemplo, vejo isso muito na internet, assim, como telespectador ali, que as pessoas se identificam ali com a influência na questão do sentimento que ela passa para eles, né? Total. Aquela coisa de estar ali, de participar, né? Igual você falou, parecem amigas, porque eles Parece. sintam que estão participando ali do seu dia a dia, da sua vida, você está na sua cozinha, né? Então Uhum. eles se sentem à vontade, você vê que a ramificação é tão grande que eles se sentem à vontade na hora das perguntas, né? Meu Totalmente. namorado, só arrumo um namorado assim, o que que eu faço, Gabi? Então, assim, já tem esse gerado deles com você de
de serem próximos, né? Da Totalmente. proximidade disso. Então, assim, foi uma coisa que agregou muito as pessoas. E por isso que eu acho que vem dando tão certo e Graças tá, a assim, Deus. muito valorizado, porque eu acho que você é uma influencer, assim, muito Ah, grande, muito né? obrigada, Não só Dani. aqui em Minas Imagina. Gerais e a nível, né, Não, eu tô muito nacional, pequena ainda, internacional, porque até crescendo, mas Miami agora tem show lá, tá ótimo. E o pessoal sente isso, né, de estar Uhum. participando ali. Então, e isso acaba que atrai, né, também o pessoal, né, da área de marketing, de patrocínio e tal. Mas o principal é isso, você ganhou ali, né, Sim. o amor, o carisma das pessoas, né? Uhum. As pessoas sentem verdade, sentem que estão participando ali daquilo com você, né? Participam, aí você identifica que as pessoas, por exemplo, não gostam daquela receita maior, porque fica mais difícil de fazer no dia a Tive que fazer dia. várias Então, aí você adaptações. faz. Então, assim, a pessoa sente essa troca, né? Ela tá dando essa receita, Uhum. porque sabe que é prática, que a gente vai fazer, né? Aí a gente pergunta aquelas perguntas, ela responde mesmo as perguntas lá da caixinha. É. Então, Vira uma sente grande comunidade. isso, é uma Vira uma grande troca. comunidade. A internet é uma oportunidade única para as pessoas desenvolverem seu trabalho com autonomia. Eu sou realmente uma entusiasta nessa área, porque eu acho que você pode, qualquer área, você pode ser uma médica, você pode ser uma manicure, você pode ser a profissão que for, você deve levá-la para o digital. Porque Você hoje em deve dia é aprender a muito comunicar, importante. você deve. Ai, mas eu sou tímida, então isso é uma. Eu, por exemplo, eu posso ter que melhorar uma coisa técnica das receitas, igual você falou. Ah, estava muito institucional, vamos deixar mais prático? Vamos deixar mais prático. Então, estou melhorando ali uma técnica. A gente tem que melhorar. Mas se a sua dificuldade é a comunicação, investe nisso. Investe nisso porque o ambiente da internet hoje é esse ambiente democrático para todo mundo crescer, né, e realmente poder se sentir realizado, né, dentro de um caminho que você pode ter uma total autonomia, principalmente para as mulheres, porque as mães sempre ficam muito nesse conflito, né? Porque é tanta coisa em casa Sim. que a mãe agrega da escola, as tarefas. Então, quando você trabalha no digital, não que seja menos maçante, porque quem trabalha com a internet sabe que não é brincadeira, sua cabeça Uhum. não para, porque às vezes você não está naquele momento fazendo uma legenda para o post ou elaborando uma receita, mas você está o tempo todo ali, né? Tem até que administrar isso. Se Muito bem. programar, né? Mas a questão da autonomia, de onde você pode estar em qualquer lugar e estar desenvolvendo esse trabalho, eu Exatamente. acho que principalmente para as mães, né? Se você tem uma loja de roupa e você pode até ter a loja física ou não, mas se você tem esse suporte, né, da internet, das redes sociais, eu acho que isso é uma autonomia que todo mundo deve correr atrás. Verdade. E essa fase de influencer sua veio natural assim para tudo na sua vida para você encaixar com viagens, com a Juju, família, Foi, casa? sabe, eu não fui com muita sede ao pote, Dani, e continuo não indo, pra te falar a verdade. Eu tive propostas pra gravar programas de televisão num grande canal de televisão em São Paulo, mas eu tinha que ir pra São Paulo uma, duas vezes na semana. E aí entra de novo naquela minha questão da minha prioridade com o Fabiano e com a Juju. Então, assim, na vida você tem que ter foco e propósito. O que eu faço hoje mais importante é eu sou mãe da Juju e esposa do Fabiano. E isso para mim não me diminui em nada. Assim, não, eu sou Gabi Digital Influencer, pequenininha, crescendo aqui, fazendo o melhor que posso, mas a prioridade da minha vida é o Fabiano e a Júlia. E ponto. Uhum. Dentro disso, dentro desse tempo, dentro dessa limitação, porque talvez realmente eu poderia crescer muito mais se eu fosse para São Paulo, se eu aceitasse todas as propostas que chegam. Se eu fizesse tudo que chega, mas não dá para eu fazer tudo que chega. Não é nem por um volume de pedidos, nada disso não. Uhum. Mas às vezes chega uma coisa que aquilo ali seria talvez uma porta interessante para um crescimento, né, X ou Y. Mas eu não me importo de ficar limitada, né, disso comprometer, entre aspas, um caminho ali que as pessoas consideram de crescimento, mas o que é importante para mim é não perder o foco da minha prioridade, do meu propósito. Isso nada me tira. Que é a E isso, família. nenhuma vontade de crescer nas redes sociais, mesmo vendo que as pessoas me ouvem, elas me dão muito generosamente credibilidade, eu sou muito grata. Mas nada me brilha aos olhos mais do que realmente ser essa ponte para o Fabiano e para a Juju.
sabe? Assim, então, eu sou muito resolvida com isso. É a parte ali, vamos dizer assim, que a gente fala que é É inegociável, né? inegociável, para mim é A inegociável. prioridade ali É, é o Fabiano e a é. Juju. E eu estava até conversando com a Jéssica outro dia, e a gente estava falando disso, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, porque eu sou uma pessoa que era mais reservada. Uhum. E na pandemia, eu vi essa necessidade de conteúdo bacana, de coisas mais, vamos dizer assim, reais Sim. na internet. E aí me surgiu isso de abrir o podcast com o intuito de mostrar. E é justamente o que você falou. Hoje a internet, ela dá abertura para várias histórias que às vezes antigamente era só a televisão, mas assim, o veículo Exatamente. percussor ali era a televisão Uhum. e de repente uma entrevista às vezes uma ou outra vez e acaba que com isso com a internet hoje a gente abre espaço para outras pessoas também Totalmente. estarem ali contando a sua história, né, Uhum. falando do seu produto ou vendendo o seu produto. Uhum. A pessoa lá no Nordeste que faz crochê, né, consegue através da internet hoje, de repente, vender para o mundo inteiro o que ela e as tias, a avó fazia. Então, assim, essa abertura, e foi o principal motivo que eu acho que dá essa oportunidade da pessoa vir e contar a história, Uhum. sabe, da realidade, de passar isso e de deixar naquilo ali uma mensagem que a pessoa vai conseguir, né? Você deu várias dicas aí agora da pessoa trabalhar na internet, né? A Uhum. pessoa, ó, gente, quem ficar esperta aí fica ligado, porque tudo que ela falou aqui é Ai, que super bom, importante que da bom. pessoa pegar, pessoa que quer trabalhar na Sim, internet em sim. vários âmbitos, tudo que você falou serve ali para todas as áreas. É. Então são coisas importantes. Então a internet realmente abriu esse espaço. Uhum. Né, das pessoas estarem ali contando a história ou vendendo o seu produto ou oferecendo, né, alguma coisa, abrindo ali para o mercado. E a internet hoje é muito poderosa. A gente só tem que saber. Eu falo que a internet é ótima, desde que a gente saiba É, utilizar ela é. com Eu acho que sabedoria. são muito mais benefícios do que Com malefícios. O que certeza. as pessoas precisam realmente se atentar, né? Tudo tem o ônus e o bônus. Eu acho que a pessoa tem que atentar a essa saúde mental. Sim. Como a gente falou no início, ela realmente evitar a comparação, ela traçar realmente o seu caminho e não ficar correndo atrás do vento. Eu Uhum. acho que você tem que falar assim, não, eu quero fazer isso, eu posso me mostrar nisso, eu vou desenvolver um trabalho aqui. Porque eu acho que às vezes falta as pessoas também verem que é um trabalho. E às vezes porque por aquela questão assim, eu já passei por isso no início assim, é blogueirinha, é permuta. Às vezes, Uhum. quando você filma as coisas, qualquer coisa era aquela brincadeira, né? E, na verdade, é uma profissão muito nova, né, Dani? Então, eu Sim, acho que nós temos que nos fazer respeitadas. Então, respeitadas no sentido assim, você tem que saber quem você é, de não importar, assim, com essas brincadeiras, com essas insinuações, como se não fosse um trabalho, porque eu acho que na vida nada é melhor do que os resultados, com certeza. né? Assim, quando a pessoa fala, é blogueirinha, é só permuta, os resultados, eles vêm. E eles mostram se realmente é só permuta. E eu acho assim, né, a blogueiragem, as blogueiras que do site trouxeram isso para o Instagram, todo mundo tinha que ser muito grato a elas. Porque hoje, seja o ramo que for, todo mundo usa os elementos das blogueiras. Todo mundo usa. E as pessoas às Verdade. vezes falam de uma forma, né, engraçado. E elas Aham. trouxeram essa leveza, esse lifestyle, e todas as áreas usam os elementos que elas trouxeram do site agora para as redes sociais, principalmente para o Instagram. Verdade. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que se fazer respeitado. Então, como você se faz respeitado? Sendo muito bom. Não é com mimimi. Não foi Uhum. achando ruim com quem falou comigo, agora você é blogueirinha, isso aí é permuta. Não foi achando ruim com essas pessoas que eu cresci, que eu desenvolvi. Foi realmente buscando fazer o curso de marketing, buscando poder falar melhor. Como que eu posso falar melhor? Como é que isso aqui é importante? Isso é um mercado. Então, o que no mercado dá para eu fazer? Não, o vídeo funcionou assim, funcionou, não, vai funcionar melhor do outro jeito. Correr atrás. Então, as Uhum. pessoas precisam ver, não como um lugar que você pode ter visibilidade a qualquer custo. Você tem que Sim, desenvolver um trabalho genuíno. sim. Entendeu? Porque senão você fica às vezes essa questão assim da saúde mental comprometida, porque às vezes a pessoa quer só visibilidade e isso não é um caminho interessante. Você tem que ter um trabalho, 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 tá aqui a visibilidade. Mas não Isso, o você buscar só resultado. ela por si só, sabe? Sim, sim. Você falou essas coisas de comparações, né? Eu acho importante isso nesse meio, né, de influência, você que eu falo, as pessoas, né, no geral, Uhum, se posicionarem no sentido assim de não se comparar, né, uhum, ao influencer
influencer que está ali. Porque eu falo assim, muita gente às vezes não identifica muito, principalmente os mais jovens que às vezes já chegaram conhecendo essa profissão de influencer, que o influencer, você, por exemplo, que veio da cidade interior, onde eram menos pessoas ali aglomerados, né, por metro quadrado, vamos dizer assim, você vai sentir muito isso. Sabe aquela coisa de, a minha tia me ensinou a passar babosa no cabelo. Sim, é uma dica. É uma dica. Você viu, ela passou o cabelo dela. É aquela história, o óbvio tem que ser dito. Exatamente, ela te influenciou. E aí, para você o bolo ficar mais fofinho, se você bater a clara, ele fica mais fofinho. Essas coisas assim. Então, eu quando a pessoa me pergunta assim, principalmente criança, né, pergunta o que é, eu explico dessa forma. Eu falo assim, olha, é uma forma de influenciar. Exatamente. E com a internet, ela abriu, né, esse mercado até pra gente ter mais influência. E quando eu falo de não comparar, é no sentido de não comparar ao tempo que o outro tá. Sim. Porque às vezes a pessoa tá lá no final da estrada, você tá aqui no início. Sim. Porque no que diz respeito à comparação para aprender com alguém que se admira, ela é bem-vinda. Eu olhei várias pessoas, né, nessa área que eu admiro. Minha amiga lá no Leto de São Paulo, para mim sempre foi um exemplo de pessoa maravilhosa, de pessoa simples, de pessoa que nunca foi afetada nessa tratativa dessa profissão, que faz um trabalho bem feito. A Lala é incrível. Então, a Lala é uma inspiração. Sim. Então, a gente tem que se inspirar em pessoas que a gente admira. Sim. Agora, o problema é quando você vive a vida em função de comparar no sentido, não, a pessoa está na estrada nesse caminho, eu tô aqui e eu quero nivelar. Isso não funciona. Isso não é legal para a saúde mental. Você tem que viver a sua estrada, fazer o melhor que você pode, aprender, olha para o lado, aprende com as pessoas, mas caminha na sua estrada. Sim, viver a sua circunstância, ali, igual você fala, né? Exatamente, eu sempre falo muito disso. Dentro da sua circunstância. Né? Faça o seu melhor dentro da sua circunstância. Verdade. E essa coisa de não se comparar, tanto na internet quanto em tudo, me remete a uma coisa que eu acho que eles sempre perguntam para você. Mas vou falar aqui bem rapidinho. Que é a questão, por exemplo, você super fit e o Fabiano fofinho demais da conta, que é um fofo. Como que você... Eu vejo que você lida muito bem com essas perguntas e respostas e tudo. E eu tenho, para mim, essa questão muito ligada à saúde. Sim. Para mim. Então, não é o peso... Até brinquei com ela ontem, vou contar aqui só para vocês. Ontem alguém perguntou altura e idade. Eu falei, altura e peso. Foi. Eu falei, nossa, se trocar, dá o meu. Se trocar a altura com o peso, dá o meu tamanho, meu tão peso. Linda. Eu falei desde o início que eu cheguei, gente, ela é tão linda. Mais linda ainda pessoalmente. Não, olha quem tá falando. Linda, perfeita. E aí, eu falei, se trocar... Então, assim, a gente tem que ter isso de ser saudável. Então, assim, eu me preocupo muito com saudável. Sim, sabe? Que é uma coisa importante. Isso, igual, por exemplo, meu marido. Faz uma academia, tá alimentando bem. Então, para mim, tá ok, né? Porque eu preocupo com a saúde, né? E é desse tipo. Marca médico, levo, faz exame, marca o exame, vem em casa fazer o exame dele, para poder, porque eu preocupo com essa parte da saúde. E eu vejo que é uma coisa que você preocupa também. Sim. Então, desmistificar aquela coisa do biotipo, né? Que são coisas distintas, isso, assim. Exatamente. O que eu vejo é o seguinte, a gente não pode romantizar a obesidade. Ok, a pessoa tem que cuidar da saúde, tudo bem. Agora, no que diz respeito, às vezes, a essa comparação de eu ser magrinha, uma comparação estética, aí realmente eu acho totalmente incoerente, porque ele é um homem lindo. Às vezes tem um cara que A gente pode falar? A gente pode. A gente pode falar? Pode, você eu deixo, Dani. Tá bom, a gente vai Então, falar. assim, eu acho ele um homem lindo. E eu sempre preocupo com isso. Eu preocupo com a saúde dele. Eu preocupo em animar, assim, se ele tá cansado. Não, vamos fazer revisão. Não, vamos lá, eu vou lá com você. Vamos fazer revisão. Academia. Ele tomou gosto realmente. Ele sempre fez esporte enquanto criança, tal. Mas na correria, nos primeiros anos dessa vida na estrada, ele foi negligenciando, aumentou bastante o peso no início. Só que agora ele já tá muito mais, assim, mais massa magra, perdeu um pouco de gordura, pode perder mais, mas é uma coisa aos poucos. E o que eu faço é o seguinte, eu nunca tenho aquela... como é que eu vou te explicar?
eu não fico com um texto para ele assim, Sim, olha de o que eu ficar ali faço, olha maçante que como não eu sou. Eu resolve. nunca fiz isso, eu nunca pesei ele assim, nesse sentido, ai, você tem que. Agora, eu dou suporte no que eu posso. De acompanhar no médico, de incentivar, de fazer as receitas gostosas e saudáveis em casa, que ele Sim, gosta de versões mais saudáveis, porque a estrada já é muito difícil para você conseguir aham, alimentação saudável. sim, Então, eu acho que quem ama, né, e a pessoa tem um isso, sobrepeso e quer melhorar sempre, você tem que ser suporte para a pessoa no que ela precisa. isso. Então, chama para academia, E não tá faz, ali, né, só chama para apontando os academia, faz uma erros. alimentação mais saudável para a pessoa em casa, né? No que diz respeito de cuidar da saúde, incentiva, vai junto no médico. Porém, é a caminhada dele, é a vida dele. Né? Eu nunca vou cobrar, eu nunca vou comparar com a minha disciplina do meu caso, que não tem um contexto familiar de obesidade na minha família, que vim do balé, da disciplina do balé, então cada um tem, né, as suas particularidades nisso. Mas eu acho que o que é importante é eu ser suporte para ele, para Sim. cada dia mais ele otimizar a saúde dele, porque a questão estética, realmente, assim, isso é muito particular. Eu realmente acho ele um homem lindo. Ai, não, e é lindo, a jogadinha do Do cabelo, cabelo, é um pode igual charme. falar, Né? não Por é? É um favor, charme, não gente, por é? Fica com o favor. ciúme das fãs Não ali? fico, eu sou muito de Não, boa, que na hora muito que de ele boa. joga Pelo o contrário, cabelo, as as fãs meninas me ficam mandam direct, tá numa loucas. cidade lá longe, e, ai, Gabi, eu queria entrar no camarim. Às vezes eu nunca vi a pessoa, eu ajudo, tento pra pessoa ir no camarim, ou as fãs que já são de muito tempo, que eu já conheço. Gabi, a gente vai estar no show de tal lugar. Não, não tenho ciúme de verdade, assim, sou muito Ai, que tranquila. bacana. Mas aí, volto só para responder, o Fabiano tá bem de saúde? Graças a Deus. Tá Você ótimo. acredita? Então, aí, ó, já fica a Você resposta, acredita que gente. o O meu importante é ter colesterol é saúde. alterado um pouco alto e dele não? Tá vendo? Mas o meu é genética. O médico falou: olha, não tem o que fazer, Gabriela. Você vai fazer aeróbico, se alimenta bem, tem o colesterol alterado. Então, ele pode melhorar muito, claro, mas ele tá num caminho muito legal. Ele alimenta saudável lá em casa e tá só melhorando a cada dia. Isso pra mim que importa. Ah, isso é que importa. Tá É isso que me saudável, deixa gente? Aí vocês feliz. têm que entender, a pessoa tem que É, estar bem e saudável, é, não é? com Porque certeza. essas comparações, assim, isso serve até para o ramo da internet. Em Porque às vezes as tudo. coisas que a gente vê nas influências não é aquele perfil para as pessoas e a pessoa às vezes fica frustrada. É E não verdade. é assim, a pessoa tem que ter essa percepção, né, de não se Tem. comparar, de admirar as coisas da forma que ela é, né? Isso Verdade. é muito importante. E o Fabiano, então, tá ok, tá Tá tudo certo, ótimo, então. graças a Deus. Aqui, vamos falar agora rapidinho de umas coisas importantes de BH, Minas. Eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Marcos Vinili Hum. sobre mineiro e tal, Belo Horizonte. E aí, a gente conversando, estávamos falando sobre ter menos pessoas, menos paparazzi, vamos dizer, menos assédio. Então, ele fala assim, nossa, eu Sim, amo, o vou mineiro é para bem São Paulo, tranquilo, vou para o né? Rio, mas eu Verdade. volto para cá. Porque ele fala assim, acho que a gente consegue. E é o banco, igual você falou, que o Fabiano Total. faz. A gente consegue ir na academia, as pessoas fazem as coisas, ele contando, né, as coisas que ele faz. Eu não E tinha parado pra pensar nisso, você é acredita? mesmo. Realmente, o mineiro é muito E tranquilo, aí, assim. Claro que tem foto, né? O Fabiano vai na academia, ele tira num restaurante, mas realmente é mais sutil. Não sei, não é mas eu mais. achava que, como eles moram aqui há muitos anos, talvez as pessoas também acostumam, né? Mas não sei, porque eu Não acho sei, que a aí você tá falando mídia. agora que é uma característica do mineiro, É, né? Eu não tinha parado pra e pensar. aí ele ainda brincou assim, que ele falou assim, gente, mineiro não tem tempo para ficar fazendo isso. É, O mineiro tem muita coisa para fazer, tem lugar para conversar, ele fofo. tem muito lugar para conhecer, então o mineiro não dá tempo para isso. E ele fala assim, então por mais que ele prefira hoje, com a facilidade, né, de aeroporto, você vai lá 40 minutos, você está no Rio, Aham. 40 minutos você está em São Paulo, e morar aqui tem esse benefício. Então Uhum. aí ele ainda brincou, a gente é artista, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui, que Que ninguém figura. fica aqui. E isso você sente também, essa Então, é igual eu tranquilidade, tô te falando, essa eu sinto. segurança, às vezes até Sinto, de sinto. sair com a Juju, você Ah, eu sente amo hoje isso? Belo Horizonte. Belo Horizonte e acolheu, né, a história do César Fabiano com muito carinho. Acho que ele sempre, por isso que eles sempre quiseram ficar, né? Porque igual a música deles fala, realmente foi Aham. a cidade que acolheu a história. E eu sempre achei isso, do mineiro ser tranquilo, mas não tinha parado para pensar nessa sua ótica de ser já uma característica do mineiro, tal, porque às vezes em outros estados o bochicho num shopping, num restaurante é maior.
Aham. Mas achei que aqui eles estão há muitos anos, então talvez as pessoas já tivessem se acostumado, mas Eu acho que olhando pela sua ótica, você tá é certa, meio geral, realmente. pelo menos o que eles falaram, assim, nessa questão de ser Verdade. tranquilo, de estar ali. Tem uma história bacana que eu já te contei, mas vou te relembrar, que os primos do meu marido estavam há muitos anos, quando o César Menor estava começando mesmo aqui em Belo Horizonte. Eu acho que eles nem dividiam ainda um apartamento ali, acho que com o Eduardo Sim. Costa, uma coisa muito, muito antiga. E eles fizeram aqueles churrasquinhos, né, para Aham. dinheiro para a formatura da faculdade e tal. E eles foram cantar. Eu não conhecia. Uhum. E eu lembro deles falando alguns anos depois, né, quando eles fizeram sucesso, e aí eles contavam com muito carinho. Ele falou assim: Dan, você não acredita nas pessoas que eles são. Você não acredita. Que Eles gracinha. cantaram e uma voz, uma potência, que só de estar perto eu arrepiava, porque o Fabiano é uma potência, né? Ele não É, é um cantor, ele é uma potência. A ele voz dele é. é uma coisa impressionante. E aí ele falava como são pessoas bacanas, pessoas assim maravilhosas, conversou com todo mundo, uma voz maravilhosa, cantaram super bem. O César, como sempre, uma característica que já foi me passada há anos, que é muito comédia, né? Muito, Os muito meninos fez a engraçado. meninada toda rir É, lá, ele é e muito ele é espirituoso. muito engraçado. E aí fiquei isso, sabe? Essa coisa assim que eles me falaram isso há muitos anos atrás Uhum. e alguns anos depois que eles já tinham feito esse show. Então foi uma característica forte que ficou marcada e a gente já vê a pessoa e já fala, ai, que Verdade. bonitinho, ai, que É, já fofinho. fica com carinho, né? O Isso. mineiro, o mineiro, tanto acolheu como realmente deixou esse traço, assim, na carreira, né, de César Menotti e Fabiano, do carinho, do acolhimento, assim, eles são muito gratos, é muito São. legal. E eu acho legal uma coisa que você fala também, uma frase que você fala que o mineiro ele dá valor ali à prata da casa. Dá, muito, Você sente muito, isso sinto. bastante? Até Sinto, porque eu sou muito pequena no que diz respeito ao mercado de digital influencer. E as oportunidades que eu já tive, eu vi de uma forma muito palpável o quanto o mineiro se orgulhava de, tipo, assim, "Ah, não, a Gabi é daqui. Vamos fazer isso aqui com ela." Uhum. Porque eu já fiz coisas que não eram nem coerentes com o meu tamanho, como de tempo, de número de seguidores, de tudo. Sim. Claro que a gente sabe que não é só isso que importa a comunidade que você cria, ok. Aham. Mas mesmo assim, eu fui agraciada pelos mineiros, pelas empresas de Minas, que foram realmente, assim, muito carinhosos comigo, assim, e me imputaram uma credibilidade que eu ainda estava construindo. Então, eu gosto muito de falar isso, que o mineiro honra a prata da casa, porque foi realmente essa experiência que eu tive com Minas, assim, de acolher meu trabalho de uma forma muito generosa. Ai, que bom. É. Mas é justamente que eu acho que eles estão valorizando isso pelo fato das pessoas, vamos dizer assim, das seguidoras ali sentirem essa verdade. Então, Uhum. assim, sentem aquela coisa do produto, sabe que você está falando porque você usa, Sim, né? total. Sentem essa verdade. Isso faz muita diferença, né? Faz. Na verdade, eu acho que ali é que diferencia mesmo as pessoas, né? Uhum. As influências também, no caso, também. Essa questão dos seguidores sentirem essa verdade, essa participação dali da vida da pessoa, do que ela está expondo, do que ela está falando, que é uma coisa que ela usa, se ela achou bacana, é bacana. Então, assim, esse ramo, as pessoas têm que estar ligadas para você, os seguidores, né? Tem que estar Uhum. ligado ali a você. E eles têm isso, não só os mineiros, né? Porque você tem seguidor espalhado para todo, Tem, por causa do todo, Fabiano. por causa do... Tem. De Minas eu até acho assim, que aí uma pessoa indica para outra, manda o vídeo, mas eu vejo muito assim, as pessoas que são de outros estados Uhum. são muito ligadas ao César Fabiano, e eu sou muito grata por isso, eu acho um barato. E tenho seguidores. Aliás, na verdade, olhando lá nos gráficos, assim, Belo Horizonte, né? Minas, o primeiro lugar. Minas, o primeiro lugar, mas o segundo lugar, quase empatado com Minas, é São Uhum. Paulo. É São É São Paulo? Paulo. Mas eu acho que assim, vem às vezes por causa do Fabiano, mas ficam por causa da Gabi. É, sim, depois Com gostam. certeza. É assim que vai indo, né? Que a gente vai construindo a comunidade, A exatamente. comunidade. E acaba que esse ramo de influência acaba que te dá abertura para você fazer outras coisas também, que é muito legal, que é umas coisas assim, bem particular de cada um. Que no caso você sempre está procurando fazer alguma coisa para ajudar. Sim, E aí tem umas ideias assim, muito bacanas, que uma delas é o Bazar bazar Beneficente da Juju. da Juju. Que começou de uma forma tão, assim, despretensiosa, que o primeiro bazar da Juju, eu tinha ido em um evento
num shopping, e um dos donos do shopping conversando, falou, nossa, mas sua filha é tão graciosa, ela é tão simpática, ela é tão carismática, quem sabe a gente não pega uma loja aqui, pequenininha, e pega algumas coisinhas dela, que você não estiver usando mais, para fazer um bazarzinho e tal, porque eu também sou presidente de uma instituição assim, 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 você não quer ir lá conhecer? E esse homem era o José Marcílio, uma pessoa generosa, um coração maravilhoso. E eu fui lá conhecer a CAP. Quando eu cheguei na CAP, eu me encantei com a excelência do trabalho que eles fazem, com aquelas mais de 200 crianças e suas famílias, que, para quem não sabe, a CAP acolhe as crianças que vêm do interior de Minas, né? Crianças que talvez não teriam uma perspectiva de tratamento contra o câncer e outras doenças também, não contagiosas. E essas crianças talvez não teriam chance de tratamento em cidades muito, muito pequenas. Então, ela vem com o pai ou com a mãe e ali fica com todo o suporte para dormir, alimentação, café da manhã, a van que leva para fazer o tratamento, os remédios que são necessários. Então, eles fazem tudo. E às vezes a gente quer ajudar alguma instituição, alguém, e às vezes a gente fica sem saber como ajudar, quem ajudar, mediante, né? Se a gente quer saber da seriedade. E quando eu fui lá, eu me encantei pelas crianças, me encantei pelo projeto, pela Mônica maravilhosa que veio, que esteve aqui com você, que é uma pessoa ímpar, que eu tenho um amor muito grande. E apaixonei pelo projeto e a gente fez o primeiro Bazar da Juju. Inclusive, gente, eu conheci a Dani, né? A primeira vez pela internet, pelo direct, que ela muito generosa, era o primeiro. Ela não sabia ainda se ia dar certo, porque depois, graças a Deus, foi um sucesso o bazar. A gente foi só crescendo de tamanho, foi maravilhoso, já tiveram 3 edições. Mas no primeiro que ela nem sabia, gente, o que essa mulher me ajudou com caixa de roupa, de doação, ela nunca tinha me visto. Vocês não têm ideia, ela deixou no escritório do Fabiano caixas e caixas que fizeram muita diferença já no primeiro bazar. Eu quero te agradecer, Dani, porque nem tinha acontecido ainda e você já acreditou no meu projeto. Então, assim, eu tô feliz de poder falar isso aqui hoje no iPod, porque você foi muito especial. Uma pedra preciosa ali no nosso bazar ali, que ajudou muito, que foi uma doação muito expressiva que você conseguiu. Você juntou muita coisa. Eu estava começando a juntar ali e estava sem o destino final ainda. Eu estava pensando como é que Deus faz as coisas, né? E aí apareceu para mim alguma coisa. Aí quando eu vi CAP, porque, né, a CAP eu já conheço, já ajudo lá. E aí me veio, eu falei assim, gente, vai ser perfeito, né? Vai ser perfeito. Foi muito importante para mim. Fui lá sozinha, levei aquele monte de coisa. Porque aí eu comecei, foi muita coisa. Eu já estava com muita coisa recolhida, mas fui juntando mais coisas ainda e levei lá um mundaréu de coisa para lá. E aí foi ótimo. Fiquei super feliz de poder estar contribuindo, né, com o bazar e com o fim tão maravilhoso, tão né? maravilhoso. Porque foi graças a Deus. O trabalho da CAP já. E o primeiro foi um sucesso. Aí depois veio a pandemia, a gente ficou um tempo, 1 ou 2 anos, né, que não podia. Acho que E aí tivemos o segundo, tivemos o terceiro, e para honra e glória de Deus, assim, cada vez a gente consegue arrecadar mais, ser mais incrível. As pessoas que ficam felizes, vêm pessoas de outras cidades. Teve gente dessa última vez que veio de São Paulo, de cidade do interior de São Paulo, e dormiu na porta do shopping onde foi o evento, para poder chegar primeiro na fila, porque a pessoa às vezes leva as peças para vender na cidade, então todo mundo se beneficia. Porque a gente coloca um preço muito bom, muitas lojas doam também, tem peças com etiqueta. Sim, e tudo mais. Então, a pessoa que compra com preço bom, ajuda a CAP, é tudo tão redondinho, maravilhoso, assim. É um privilégio poder ser embaixadora da CAP e poder desenvolver esse trabalho hoje do bazar 1 vez por ano. Ai, que maravilha. E além dela fazer esse bazar, também é importante falar, ela como embaixadora, ela tá sempre presente lá. Sempre, faz tento ir lá sempre, as crianças são fofas. E é sempre, assim, uma maravilha, né? Tá lá vendo a qualidade do serviço que eles prestam, né? É uma coisa, não é simplesmente E eles levam uma com alegria, coisinha, é engraçado, eles não Sim. deixam o ambiente ficar triste. Não é um O ambiente que mais me triste. chama atenção nem é só a excelência No de trabalho tratar, deles. da comida, do quanto é organizado, bonito, limpo, Sim. mas a alegria que eles conseguem trazer naquele momento, assim, né? Eles são realmente um alívio ali para os pais e para as crianças, assim, eu admiro muito. Aí você vai lá com a Juju e aproveita tudo. E aqui, me conta aí, como que é a Juju, gente? Ela é muito fofa, né, Dani? Todo mundo que me acompanha nas redes sociais, eu brinco assim, gente, calma, daqui a pouco ela faz 18 anos, eu entrego isso aqui pra ela, entrego a chave e vou embora. O que vocês só gostam dela? Verdade. Ela é a cereja do bolo, né, meu e do Fabiano. Muito carinhosa, muito querida, realmente muito carismática. E onde eu vou, o carinho que as pessoas têm com ela, Dani, chega a me emocionar.
Ai, É gente. muito bonitinha, as pessoas são carinhosas, gostam de tudo que ela faz. E desde bebezinho eu sempre vim, né, filmando ela ali, sempre com parcimônia, mas mostrando um pouco ali do que eu podia do dia a dia dela, nas viagens, e as pessoas acolheram isso com tanto carinho, né? Ela é muito amada, assim, e eu sou muito grata por isso. Ah, é verdade, mas eu acho assim, ela tem uma potência já para cantar, né? Tem. Puxou ali, acho que o Nunca fez pai aula de canto, mas puxou, né? A puxou, acho que genética ela ali puxou o pai, gritou. será? Não Foi. sei, acho que minha voz também é bem bonita, hein? Não sei. Às vezes dá uma parceria ali, ó, Né? Gabi e Juju, às vezes, né? É. Puxou mais o pai ali Não, na voz. totalmente, amor, totalmente. Aqui é Ah, taquara rachada. um pouquinho só, vamos pôr assim, né? Um É, pouquinho. Mas assim, lembra muito você, né? lembra, Fisicamente, o jeitinho. lembra. E ela, assim, ela é estrela onde chega, Onde né? chega? Porque ela transborda, assim, simpatia, sorriso e aquela coisa bem meiga ainda, né? De Graças a Deus. criança E o que eu acho ainda. importante é Muito que ela fofo. curte isso, esse carinho dos fãs do pai dela, ou de pessoas do meu Instagram, Uhum. mas ela curte com aquela tranquilidade, assim, né? O pessoal da escola dela fala que ela chega de lá, igual quando ela cantou em Barretos, para 70 mil pessoas, todo mundo falava com ela, desde a pessoa que estava lá limpando a escola, professores, até as crianças. Ela, obrigada, vamos brincar? Vamos. Então, assim, ela agradece, ela acha legal, mas ela vive igualzinho o pai sem nenhum tipo de deslumbramento, assim, ela não tem Sim. apego, ela não tem, eu sinto nela que a Juju não tem vontade, assim, não é de ser famosa, ela gosta de Uhum. cantar, ela gosta da Sim. música em si, Sim. mas ela não tem aquela coisa assim, ah, não, eu quero é ser famosa, ela tem um Instagram que sou eu que administro, ela nem me pergunta de número de seguidores, nada, ela vive de uma forma muito leve, e eu acho isso importante, porque se adulto tem pirado com essas coisas de número, de Uhum. mensagem, do conteúdo, se para adulto às vezes é difícil administrar isso, você imagina para uma Com a criança. Então criança, ela não não tem tem o menor como. contato, sou eu que Sim, administro. Mas esse verdade. carinho ela recebe, mas recebe com muita leveza. Isso que é Ah, legal. que bom. E aí é bom que ela vai ter o tempo O dela para tempo curtir a dela, infância, exatamente. vai Eu acho que criança tem que ser crescendo. criança. Agora ela faz tudo de uma forma. Ela quer gravar com o pai uma musiquinha, ela grava, mas é tudo muito amador e leve. Porque Aham. depois, quando ela crescer, se ela quiser isso mesmo, ela pode fazer com tranquilidade, né? Verdade. Mas eu acho que uma característica forte assim da Jujunó que a gente vê ela é a criação. Eu acho que ela é meio ali, espelho realmente do casal, né? Ah, Vamos falar ali, ó, obrigada. casal ali, ó, Gabi e Fabiano, né? Que transparece assim uma relação sólida, né? Muito Um obrigada. casamento ali com base sólida, cristã. A gente vê isso na Juju, né? Ah, muito Então obrigada. a gente sente isso, é muito forte essa característica, né? De estar ali a família. A gente É, tenta, e você sabe que o mais importante para assim, para dar para a criança um firmamento e ajudar ela nesse senso de segurança é os pais se preocuparem com o próprio casamento. Porque a gente está sim, numa geração hoje em dia que as pessoas estão muito preocupadas em fazer as crianças se sentirem amadas a qualquer custo, e aí sim, elas perdem um pouco o senso de autoridade com a criança e também o casamento. O casamento fica um pouco de sim, lado e às vezes nasce uma mãe ou um pai que fica muito em função da criança como o rei ou a rainha da casa. A sim. criança sabe, né, que um pai e uma mãe, né, na maioria das vezes, mata e morre, literalmente, assim, né? Uhum, Por um por um filho é o filho. maior amor do mundo, mas esse alicerce do casal, de estar bem, de se curtirem, de terem um relacionamento forte que se prioriza e ser realmente essa prioridade na casa, isso traz um senso de direção e de segurança muito importante para as crianças que têm faltado. Então, o Verdade. casamento importa muito, inclusive no que discorre para essa educação da criança. Verdade. E aí, nesse assunto aí do casamento sólido, né, da família, do exemplo ali, nós vamos pedir para poder colocar para você ali uma surpresinha. Ai, meu Deus, que chique! Não acredito! Oi, meu amor, tudo bem? Tá chegando o dia dos namorados, tô passando aqui para falar o tanto que você é importante na minha vida, na vida da minha família, tudo que você mudou a minha vida, né? E a gente tá namorando até hoje, porque eu não tive ninguém que tava junto para namorar. E aí eu vejo casar, ninguém tá não lá, você só Eu namorando, falei. gente. Eu quero dizer que eu te amo demais, você é muito especial, você é uma pessoa muito especial, admirada por todos, e é uma pessoa que todo mundo para, porque todo mundo se apaixona por você quando te conhece. Um brilho no seu coração, meu Deus, continue te abençoando, estar com você é muito importante para mim, eu te amo muito. E tem uma música que fala mais ou menos assim, ó. Meu amor, enquanto o sol brilhar, eu nunca vou dizer adeus.
como os peixes que não vivem sem o mar. Eu também não vivo sem os beijos teus, nosso amor. Pra sempre havia vocês, está escrito assim. Quando Deus nos colocou no seu caminho, já sabia que seria amor sem fim. Te amo muito também, beijo. Ai, que lindo! Ai, gente, que amor, fui honrada, tá vendo? Falei no início, não cantou no casamento, mas cantou no iPod. Que coisa mais linda! Obrigada, Dani. Fiquei muito feliz com a homenagem. Eu fiquei super emocionada de ver. Nossa, que lindo! Não esperava mesmo, assim, Igual você achei falou, ele muito... não é de fazer. Eu Mas falei, ele falou nossa, ela vai. Uau! Tá vendo aí, ó? Falei no início, você viu que ele confirmou o que eu falei, né? Que Aham, não teve pedido, você viu que foi verdade. verdade. Mas aí, ó, fui honrada aí hoje, Foi que honrada. lindo. Que- Adorei a homenagem. Ai, que bom que você gostou. Manda um beijo pra ele agora. Claro, né? um beijo, meu amor. Você é incrível, você sabe o tanto que eu te amo, que você é a prioridade da minha vida, meu amor. Te amo muito. Feliz Dia dos Namorados, né? Que vai passar mais ou menos Isso, na vamos pertinho mesma dos Dias dos época. namorados. Que Ai, que lindo. bom. Obrigada, Dani. E aí, com essa mensagem linda, que agora valeu a Agora música dele, valeu. valeu. Olha, agora ele Tá tá perdoado, perdoado. que ele não cantou pra eu entrar no casamento. Agora Tá, eu perdoei, tá tá, gente? Ó. perdoado. E aí, eu aproveitar esse momento aqui, te agradecer muito, Gabi, Obrigada, pelo nosso Dani. bate-papo. Foi muito legal. Você Foi. deu tanta dica pra Oh, gente. imagina. Para as pessoas que estão querendo entrar para a internet, para as pessoas que estão ali em dúvida em coisas familiares, esse exemplo, né, dessa vivência que eu acho que é importante. Eu falo sempre assim, o bate-papo que a gente faz, o importante para mim é o que vai ficar para Claro. as pessoas que estão vendo. Com certeza, foi né, ótimo. De batalha, de luta, de tudo que acontece que não é individual, né, de cada um, todo mundo a gente passa pelas mesmas coisas, né? É verdade. E te agradecer muito por ter vindo. Nosso bate-papo foi Obrigada, ótimo. Ficou foi- com várias coisas pra gente conversar ainda. Imagina. Depois nós vamos fazer mais. Se Deus quiser, eu vou Podemos voltar fazer um de muitas vezes. casal, trazer o Podemos, Fabiano com aqui. certeza, vai ser uma E honra. depois vamos trazer você vai vir, nós vamos entrevistar alguém. Tá Pronto. ótimo, Nós fechou. vamos usar esse feedback dela ali, esse feeling dela da psicologia Vai ser ali. ótimo. Vai ser ótimo. Mas obrigada mesmo por Dani, você ter você é vindo. Foi muito um querida, prazer que Deus te ver de abençoe. novo. Parabéns pelo podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Amém, bem. Obrigada. viu? Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima aí.